Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de um texto que está no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 13, que fala a respeito da multiplicação de pães e peixes. Nós não vamos ler o texto completo por causa do tempo, mas eu gostaria que você lesse integralmente esse texto porque ele é muito rico. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele atravessou o mar da Galileia e que nesse período, nesse momento que ele estava atravessando o mar da Galileia, uma numerosa multidão o seguiu por uma razão, porque essa multidão viu os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E a gente já começou estudando o seguinte: às vezes pessoas nos seguem porque nós temos aquilo que essas pessoas não têm. Talvez isso responda a sua pergunta com relação a pessoas que se aproximam de você e parece que querem tirar a sua paz, parece que querem tirar a sua tranquilidade, parece que querem tirar você do equilíbrio. Na verdade, é porque essas pessoas não têm paz e elas veem que você possui. E é uma sede tão grande de ter o que você tem, que elas vão até você. E aí, por isso, muitas vezes nós pensamos que a pessoa ela veio para tirar, não é? E parece de fato isso. Porém, é que ela tá vendo o que você tem. E ela gostaria de ter o que você tem. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso nesse texto. Quando essa multidão chegou até o Senhor Jesus, o texto no capítulo 6, versículo 5, diz assim: Jesus erguendo os olhos. Nós já estudamos que nós não devemos estar olhando para baixo, porque olhar para baixo é olhar para as coisas terrenas, e que nós devemos olhar para o alto, porque é do alto que vem o socorro sobre as nossas vidas. E aqui justamente o Senhor Jesus estava olhando para baixo, que indica que ele estava olhando para as coisas terrenas. O Senhor Jesus, ele se preocupa também com o teu bem-estar terreno. E terreno, queridos, é muita coisa. Não é só bens materiais. A nossa emoção, o nosso bem-estar mental, o nosso equilíbrio emocional é, de um certo ponto de vista, algo terreno. Porque não é uma coisa espiritual, é algo que é inerente ao ser humano. Estar livre de amargura, estar livre de prisões, estar livre de angústias, isso é terreno, embora não sejam coisas materiais, palpáveis. Mas o Senhor se preocupa, porque o nosso Deus, ele não está anestesiado, ele não é insensível à dor que você sente, ele não é insensível à sua necessidade, ele não é insensível ao que você precisa. Você pode ler esse texto de alto a baixo várias vezes. Você vai perceber que a multidão não falou absolutamente nada. A multidão não reclamou de fome, a multidão não pediu comida. Em nenhum lado desse texto fala que a multidão pediu algo nesse quesito para o Senhor Jesus. Porém, ele fala assim para o Felipe: onde nós vamos comprar pão para dar comida para essa gente? O Senhor Jesus se preocupando com o suprimento, enquanto a gente não vê o povo pedindo isso. É natural que eles estivessem com fome, porque isso é do humano. O humano, a cada 4, 5 horas, ele sente fome. Tem gente que sente de meia em meia hora, né? E o Senhor Jesus se preocupou em prover, em dar provisão para essas pessoas, sem que a gente perceba que elas tenham pedido. E ele usa esse ato de prover como uma ferramenta didática para os seus discípulos. E você nunca deve esquecer que você também é discípulo do Senhor Jesus. Você é um seguidor, você é um aluno do Senhor Jesus, porque você está buscando conhecer a palavra dele.
E para dar experiência, porque o texto fala aqui no versículo 6, para os experimentar, porque ele sabia o que ia fazer, ou seja, ele queria dar uma experiência para os seus discípulos, ele fala a respeito de alimento, como vamos alimentar. E o discípulo com quem ele estava conversando, que é o Filipe, fala assim para Jesus: Jesus, a gente não tem dinheiro para isso. É muito dinheiro que precisa para fazer o que você está querendo fazer. E muitas vezes nós vivemos pensando assim: ah, eu não faço isso ou eu não faço aquilo, eu não dou a minha oferta, eu não entrego o meu dízimo, eu não faço nada na igreja porque é muito pouco. É muito pouco que eu tenho para oferecer. Precisa de muito dinheiro para pintar a igreja. Precisa de muita gente para fazer evangelismo. Precisa de muitas pessoas para organizar isto ou aquilo dentro da minha comunidade. Então eu não vou fazer nada, porque eu não tenho muito, eu só tenho um pouquinho. E enquanto eles estavam conversando a respeito de um pouquinho, porque o Felipe fala que não tinha dinheiro nenhum, o André chega dizendo assim: olha, tem um menino aí que ele tem 5 pães e 2 peixes, e ele está disposto a oferecer tudo o que ele tem, mas o que é isso, né? É tão pouquinho. Perceba que o menino, a Bíblia também não explica muito a respeito dele, não fala muito sobre ele, mas eu posso elaborar assim, um pensamento como se o menino estivesse tentando, no mínimo, matar a fome do Senhor Jesus. Bom, se eles estão falando disso, de repente Jesus está com fome, e se ele se alimentar mais um pouco, ele pode continuar ensinando para a gente, porque quando eu chegar na minha casa, eu vou ter comida. Eu não tenho comida agora, aqui, nesse lugar. Mas eu posso abrir mão daquilo que eu ia usar agora, para que esse homem aí se alimente e ele continue falando, ele continue fazendo os sinais que ele faz. Não sei, pode ser isso que o menino pensou, né? O fato é que ele abriu mão de tudo que ele tinha, do pouquinho que ele tinha, e entregou para o Senhor Jesus. E o que me deixa espantada é que logo que o Senhor Jesus fica sabendo desse pão e desse peixe que chegou até ali, ele toma uma providência. Ele bota a turma para se assentar, ou seja, ele põe a turma para se organizar. O Senhor Jesus organiza. E aí nós conversamos essa noite a respeito de pessoas que têm, inclusive, a sua mente desorganizada. Pessoas que vêm pedir conselho pastoral, às vezes, e fala de assuntos que não tem pé nem cabeça, tudo junto. Eu usei um exemplo que é assim, a pessoa vem e fala assim: pastora, o meu filho torceu o pé. Quando eu tinha 5 anos, os meus pais se separaram. A semana passada eu comi uma coisa que me deu dor de barriga e minha unha está quebrada. E aí você não sabe como começar a atender a pessoa, porque ela misturou passado com presente, família, com saúde, com trabalho, com tanta coisa. Coisa que era dela, coisa que não era dela, né? E às vezes a nossa mente está desorganizada, às vezes o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir está desorganizado, nossas economias estão desorganizadas, a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos estão organizados, e o nosso Senhor Jesus, quando ele vai começar a operar o sobrenatural, antes dele fazer o surpreendente, que foi o que ele fez aqui, ele falou: organizem-se. E eu tenho certeza que o Senhor está nos ensinando isso hoje. Em seguida, ele deu graças, ele agradeceu pelo pouquinho. Ele não criticou, ele não falou: isso é um absurdo, é muito pouco, vocês estão doidos. Ele simplesmente tomou os pães e, tendo dado graças, começou a trabalhar, começou a distribuir, começou a operar o milagre. A Bíblia nos conta lá em 1 Reis que esse milagre da multiplicação ele já tinha acontecido.
A primeira vez que esse milagre acontece na palavra foi quando Elias é enviado por Deus durante um período de fome até a casa de uma viúva, e a Bíblia deixa claro que Deus falou com o profeta e Deus também falou com a viúva. Para o profeta, Deus falou, vai abençoar a viúva, e para a viúva, Deus falou, abençoe o profeta. E quando o profeta chegou, e a viúva, que era estrangeira, porque ela não era uma viúva israelita, ela era uma viúva de um outro país, Sidom não ficava em Israel, ela era estrangeira, ela recebe com honra aquele profeta, e quando ele fala, ela não acha esquisito. Você imagina esse profeta falando assim, olha, você tem só um punhado de comida? Dê esse punhado de comida para mim. Talvez ela pudesse até abrir mão do alimento dela, como o menino fez. Mas ela abriu mão do alimento dela e do alimento do filho dela. E quando mexe com o filho da gente é diferente, né? E essa mulher, ela entregou tudo o que ela tinha, mesmo que ela e o filho fossem ficar sem. E quando essa bênção chegou até o profeta, a bênção retornou para ela, e a Bíblia deixa claro que durante muito tempo não faltou farinha na panela. O menino, aqui em João, entregou tudo o pouquinho dele, entregou todo o pouquinho dele para o Senhor Jesus. E ele também se alimentou. Ele entregou tudo o que ele tinha e ele comeu. Ele não foi para casa com fome, mas ele não comeu sozinho. Ele comeu, uma multidão comeu junto com ele, todos comeram até se fartar, e depois que todos se fartaram, sobrou, porque Deus é assim. O nosso Deus, ele é exagerado, ele faz com abundância, ele faz para sobrar, não para perder, mas ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ninguém pensava que Jesus ia fazer um negócio desse. Mas o Senhor Jesus fez. Quando nós entregamos o nosso pouquinho na mão do Senhor, ele realiza o sobrenatural. E esse menino, ele teve que abrir mão de muita coisa. Ele teve que abrir mão de ser um problema para ser um solucionador de problema. Porque o fato dele ter um pouquinho era um problema. Você tem só isso, né? E ele pega aquele pouco e entrega para o Senhor Jesus, dizendo assim, olha, o que eu posso fazer para solucionar esse problema é esse pouquinho aqui. E entrega na mão da pessoa certa. Eu comentei hoje que muitas pessoas assistem o culto pela internet e muitas pessoas não fazem ofertas. E eu fico pensando que se cada uma das 1000 visualizações, né, se cada uma das pessoas que visualizaram 1000 vezes um vídeo do culto na internet doasse R$10, que é tão pouquinho, quanto que já não faria diferença na vida da igreja que está dentro do reino de Deus, que hoje é esse lugar onde a multidão é alimentada. A multidão é alimentada com oração, com a palavra, com cuidados. Como não seria uma bênção? Mas às vezes a pessoa retém porque fala assim, ai, dá até vergonha, é tão pouquinho. E nós não devemos ter vergonha do nosso pouquinho, nós devemos colocar o pouco na mão do Senhor Jesus, porque ele sabe operar, ele sabe fazer. Eu entendo que esse texto, ele fala sobre plantio e colheita, de vários assuntos, não somente de recursos materiais, mas também de recursos materiais, porque Jesus estava olhando para baixo, né? Porque ele ergueu os olhos, estava olhando para as coisas terrenas. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22, que enquanto houver terra, haverá plantio e colheita. Por mais que a terra, né, que o planeta Terra esteja bagunçado, ainda há planeta Terra, ou seja, ainda há plantio e colheita. E a Bíblia nos ensina que plantio e colheita é de coisas naturais e de coisas sobrenaturais. Tem o plantio natural e o plantio sobrenatural. Nesse caso, esse menino plantou o natural, porque ele plantou um elemento físico. Ele
ele plantou pães e peixes, que são elementos palpáveis, tangíveis, e ele colheu o intangível. Ele colheu a multiplicação. Ele colheu aquilo que ele não podia fazer. Ele entregou na mão do Senhor Jesus aquilo que ele poderia fazer. O pouco que ele podia fazer. E o Senhor Jesus distribuiu milagre para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então, o texto de hoje ele está nos ensinando a respeito do que temos, que devemos ser gratos pelo que temos, ainda que seja pouco, e que nós devemos plantar dentro do reino do Senhor Jesus aquilo que consideramos até pouco, mas devemos plantar. Hora de trabalho, devemos plantar a nossa atenção, o pouco de Bíblia que nós conhecemos, o pouco que sabemos orar, o pouco de recursos econômicos que temos, devemos plantar dentro do reino de Deus, porque o Senhor multiplicará e multidões serão abençoadas, multidões serão alimentadas. Uma oração pequenininha que você faz por alguém pode provocar a multiplicação disso na vida de milhares de pessoas. É o que a Bíblia está propondo aqui. Uma pequena oferta que você realiza dentro da casa do Senhor pode provocar alimentação espiritual para a vida de milhares de pessoas. E o nosso Deus, ele nos ensina a plantar de acordo com a espécie que queremos colher. O que você quer colher? Muitas vezes, para a pessoa, o que está fazendo falta na vida dela, aqui o que fazia falta era alimento. Plantar alimento, colher alimento. Pode ser respeito. Pode ser que você esteja sentindo falta de uma família, ou de harmonia dentro da família, ou de saúde, ou de liberdade, ou de algum bem material, ou atenção, alegria, amor. Talvez você só tenha um pouquinho de amor, um pouquinho de atenção, um pouquinho de alegria. Planta isso. Planta isso na vida de alguém dentro do reino de Deus. Porque dentro do reino de Deus, o Senhor Jesus recolhe tudo aquilo que colocamos na mão dele e a partir da mão dele o sobrenatural começa a acontecer. Receba essa palavra em nome de Jesus.